Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e uma boa noite de reconciliação, de salvação para com a sã doutrina da Palavra de Deus. Este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos e quero fazer menção aqui da gravação do sexto ou da sexta parte e última de uma série de gravações de vídeo áudios, onde nós, desde o início, estamos falando sobre a interpretação de Mateus capítulo 24. Na quinta parte, ou na parte 5 de Mateus capítulo 24, nós falamos sobre o pré-milenismo e as suas atenuantes quanto à refutação do pós-milenismo e mid-milenismo. Onde nós falamos sobre os ímpios com a marca da besta, que está no texto, e outros, ponto final do milênio. Falamos sobre Satanás que será solto e irá enganar uma segunda vez. Essas são perguntas as quais nós fizemos na parte 5 da interpretação da hermenêutica e exegese de Mateus capítulo 24. Fizemos várias perguntas, tais como essas que citamos aqui, dentre muitas outras. E observações, tanto quanto se todos os salvos sobem no arrebatamento, que ocorre na segunda vinda para o pós-tribulacionismo. Quem são os habitantes do milênio, se tiver salvo no milênio? Por que os salvos não subiram no arrebatamento da segunda vinda no conceito pós-milenista? Então, existe um arrebatamento parcial, uns sobem e outros não sobem, dentre muitas outras interrogativas que nós fizemos nessa parte 5 da interpretação de Mateus capítulo 24. Falamos também sobre textos que são utilizados pelos pós-milenistas, tais como 2 Tessalonicenses, quando o pós-milenismo eles afirmam, né, que irão, né, que se o texto é muito complicado para o pré-tribulacionista. Né. O texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2, entre outras passagens, não só nas cartas paulinas, mas também no Apocalipse de Jesus Cristo. Falamos também sobre o juízo, né, que terá de prosseguir o seu curso. Falamos sobre as cidades muradas serão invadidas e suas torres altas cairão. Né. Falamos também sobre o que o apóstolo Paulo afirma sobre o arrebatamento, sobre a harmonia que há nos textos das cartas paulinas, tanto quanto no Evangelho de Jesus Cristo, através do que cita o evangelista São Mateus. Paulo afirma, por quê? Vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão, é como que não é Cristo, né? É que o dia do Senhor é que vem como um ladrão e não Cristo Jesus, né? Essa questão da interpretação que alguns afirmam que o dia do Senhor, né, que o Senhor vem como ladrão e não é o Senhor Jesus que vem como ladrão, e sim o seu dia, o dia do Senhor, né? E o dia do Senhor, nós sabemos que falamos que o dia do Senhor não é apenas um dia, né? Mas sim, ele é composto de 7 anos, né? Ali onde vem a abertura dos 7 selos, os seus cavaleiros, né? E falamos também sobre as taças da ira ou da cólera de Deus, né? As trombetas de Deus. Nós fizemos aqui menção sobre a ira do Senhor, que está ligado àquelas pragas, aqueles juízos que Deus, que o Senhor reservou para os ímpios e não para a igreja, né? E dentro dessa perspectiva que nós iremos aqui falar da continuidade na parte 6, ou sexta e última parte da interpretação de Mateus capítulo 24. Nós sabemos que em Mateus 24 fala da aflição daqueles dias. Então, a palavra aflição não é tribulação, e a palavra aflição não é tentação, nem uma coisa e nem outra. Mas qual é a tentação que há de vir sobre o mundo inteiro? Não a tentação, mas sim a tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Se não é o tempo da grande tribulação? Ora, se a palavra nesse texto não for tentação e não fizer alusão à grande tribulação, então as duas linhas de interpretações elas estão iguais, mas há uma grande distinção sobre elas. Ora, o texto fala de tribulação, então vem o termo grego ek. No entanto, alguns pós-tribulacionistas irão dizer,
Porque guardastes a minha palavra da minha paciência, por isso eu guardarei da hora, o ek do grego. Esse da hora é o mesmo que guardar a igreja dentro do período tribulacional, ou seja, durante o período da grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Por isso, os pós-tribulacionistas, eles são férreos em afirmar que a igreja há de passar pelo período tribulacional. Já o pré-tribulacionismo diz, guarda fora da grande tribulação, o mesmo que tira, livra, ou seja, a grande tribulação nem sequer iniciou e o Senhor os livrou bem antes desse momento, ou que desse início ao período tribulacional. Só que, se o pós-tribulacionismo estivesse exegeticamente correto, então a promessa seria guardar a igreja dentro da tribulação. Isso devido à preposição grega ek, pois para Deus não há nada impossível. É só olhar para Apocalipse capítulo 12, quando aquela mulher, que é a representação do povo, da nação de Israel, ela foge para o deserto. Ou seja, aquela mulher não representa a igreja, como afirma a teologia católica apostólica romana. Aquela mulher de Apocalipse 2 é evidentemente, claramente entendido e subentendido nas Sagradas Escrituras, que ela é a representação do povo de Israel e não da igreja. Não é? Então, o pós-tribulacionismo, né, eles estão como que alinhados até mesmo à doutrina católica apostólica romana, que afirma que aquela mulher é a igreja, e não é a igreja, aquela mulher é Israel. Isso porque uma parte dos pós-tribulacionistas, eles estão divididos entre si quanto ao ensinamento de Apocalipse, capítulo 12. Ali não sendo a igreja, né, para o pré-tribulacionista, e sim sendo os israelitas, os 12 mil de cada tribo dos filhos de Israel, que está ali em Apocalipse capítulo 7 e em Apocalipse capítulo 14. O que será de Apocalipse capítulo 6, versos 9 e 10, que diz, quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus que deram. E exclamaram com grande voz, dizendo, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Apocalipse capítulo 13, versículo 7, também foi-lhes permitido fazer guerra aos santos e vencer-os, e deu-lhes-se autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Já Apocalipse capítulo 20, verso 4 e 5, então vi os tronos e aos que se assentaram sobre eles. Foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal na fronte, nem nas suas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. O verso 5, mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Então, em Apocalipse, nós temos aqui ressurreições, e não somente uma ressurreição. Depois da exposição dessa passagem da hermenêutica apocalíptica, surgem graves e sérios problemas de exegese para o pós-tribulacionismo. Nós vemos a igreja sendo vencida pelo poder do anticristo, os mártires clamando porque foram degolados, e a ressurreição dos mártires em Apocalipse capítulo 20, versos 4 e 5, a promessa não ser guardada, mas a igreja está sendo martirizada. Na verdade, fala-se de uma única ressurreição, a primeira ressurreição. Sendo primeira ressurreição, como pode ser ressurreição do arrebatamento da igreja e no final da tribulação uma outra ressurreição? É dentro dessa perspectiva que nós podemos afirmar que a doutrina pós-tribulacionista, ela está tanto hermenêutica como exegeticamente comprometida para com a promessa de Deus. Visto que estas passagens, elas provam estarem na contramão da interpretação pós-tribulacionista. Nós temos aqui um grande problema, tanto de hermenêutica como de exegese para a doutrina pós-tribulacionista. Nós vemos aqui que não é a primeira ressurreição para os justos, para que estão em Cristo. A primeira ressurreição é para a vida. E uma série, ora,
a ressurreição de Cristo é para vida ou para a morte. Jesus, ele ressuscitaria a igreja e haveria de mortificar novamente. Fica um tanto confuso, ou completamente confuso, esse raciocínio. A ressurreição das duas testemunhas em Apocalipse capítulo 11 é para a vida ou para a morte. Já temos mais do que uma ressurreição. Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 5, fala da primeira ressurreição, que é para os decapitados. Essa ressurreição de Apocalipse 20, versículo 4 e 5, ela é diferente da ressurreição de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50 ao versículo 52. Esses são dois episódios diferentes. Existe uma ressurreição para a dispensação da igreja e uma outra ressurreição para a dispensação tribulacional. Entenda bem que são ressurreições diferentes uma da outra e de períodos diferentes também. O período da ressurreição da igreja, do povo de Deus, ou seja, aqueles que foram comprados, remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de João capítulo 1, versículo 29, ali é para os dias da igreja. Isso não quer dizer que nos dias do período tribulacional não seja o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que não haverá de salvá-los de forma alguma. É o sangue do Cordeiro de Deus, da nova e eterna aliança, que continuará redimindo, santificando, purificando o mais miserável e terrível pecador de todas as suas iniquidades e pecados. No entanto, fiquemos aqui esclarecidos que esse episódio da ressurreição de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50 ao versículo 52, é diferente da ressurreição dos decapitados de Apocalipse 20, versículo 4 e versículo 5. Uma para a dispensação da graça, não é? Para esse período que a igreja hoje está vivendo. E a outra para a dispensação ou para um período tribulacional. É bem evidente e bem claro que Jesus, o Filho de Deus, ele estará presente durante esses dois episódios, tanto de 1 Coríntios, capítulo 15 e versículos 50 e 52, como também em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 e versículo 5. Temos aqui a disponibilidade, tanto de hermenêutica, tanto quanto de exegese bíblica. Não há refutação, nem sequer, tampouco como reagir a passagens tão contundentes que aqui a hermenêutica bíblica pode nos esclarecer as questões destas duas ressurreições. A ressurreição, mais uma vez repito, né? A ressurreição de 1 Coríntios 15, versículo 50 ao 52, tanto quanto a ressurreição de Apocalipse capítulo 5, aliás, capítulo 20, versículos 4 e versículo 50, capítulo 20, versículo 4 e versículo 5. Quero aqui também deixar bem claro que em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 10, nos diz: não quero, irmãos meus, que não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a cumprir a sua promessa, embora ainda que alguns a tenha por tardia. Porém, Deus é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham a arrepender-se, ou venham ao arrependimento. Versículo 10. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor. Não é o Senhor que vem como ladrão, mas é o dia do Senhor que vem como ladrão. Qual o dia do Senhor? O mesmo de 1 Tessalonicenses capítulo 5. Qual o dia do Senhor? O mesmo que foi anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Fica entendido que o dia do Senhor será todo o período da grande tribulação. Esse dia vem como um ladrão. Está de acordo com o que Paulo falou em 1 Tessalonicenses capítulo 5. O dia do Senhor vem como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos do globo, terra, se desfarão pelo fogo, também a terra e as suas sombras que nelas existem desaparecerão. Observe que tudo será desfeito. Vocês aí, a igreja, devem ser pessoas que vivam de maneira santa, sem mancha, sem ruga, do pecado, das iniquidades deste mundo. E piedosa, esperando e
apressando o dia da vinda de Deus. Por causa desse dia, os céus serão incendiados. Verso 13. Nós, porém, segundo a promessa, aguardamos novos céus e nova terra. O problema teológico de exegese do pós-tribulacionismo é afirmar que o dia do Senhor é o arrebatamento, onde é feito uma transferência de hermenêutica, querendo colocar o dia do Senhor como uma única vinda. Ou seja, eles confundem a presente era com a era tribulacional, ou ainda a segunda vinda com a primeira, não havendo divisão de eras, e a confusão fica generalizada entre as promessas de Deus que foram feitas para o povo de Israel e as promessas da igreja. Tem que haver uma divisão. Caso não haja isso, vai gerar uma grande confusão, tanto de hermenêutica, e o que é hermenêutica, senão os textos bíblicos, como também de exegese. E o que é exegese? A interpretação desta hermenêutica bíblica. Eu agradeço aqui a todos por ouvirem, por me aturarem, né, por questionarem também o que eu falei. Deixe aí o seu link, né, curta aí o nosso canal, seja um assinante desse canal, corrobore conosco comentando cada vídeo, né, dessa série de vídeos que nós gravamos, né, que foram precisamente 6 vídeos. Aqui nós estamos parando com a interpretação de Mateus capítulo 24. Fizemos toda uma hermenêutica e exegese bíblica quanto aos textos sagrados. Citamos alguns fatos históricos, né, foram muito pouco, né, os fatos históricos aqui citados, como também a filosofia do pensamento cristão, e também faltamos aqui com algumas atenuantes que poderiam enriquecer melhor que os textos e todo a Mateus capítulo 24. Ficaria assim muito longo os vídeos, né, e muito mais do que estes aqui ficaram. Fizemos assim de uma forma um tanto quanto resumida, né, mas não tão resumido assim. Eu agradeço pela sua atenção. Procure divulgar esse trabalho, né, do nosso canal aqui no YouTube, Rubens Carlos, né, Doutrinas Bíblicas e a Fé Cristã, é o nome do nosso canal. Procure conseguir mais seguidores e pessoas que, independentemente de linha, de interpretação teológica, se pós-tribulacionista, mid-tribulacionista, pré-tribulacionista. Sabemos que tanto quanto dentro do pré-tribulacionismo como o pós-tribulacionismo, essas linhas de interpretações, elas estão divididas, né? O pré-tribulacionismo está dividido, né? Existem interpretações diversas, né? Diversas que eu digo 2 ou 3 interpretações, e como o pós também está dividido quanto à interpretação da escatologia bíblica. Vejam só que alguns teólogos de nome famosos aqui dentro do Brasil, como Carlos Augusto Vailate, ele é bem arminiano quanto à soteriologia, mas ele já puxa por viés calvinista, né, na sua interpretação escatológica. E dentre outros teólogos, né, que nós temos aqui no Brasil. Eu agradeço pela oportunidade, pela atenção de todos, né, e mais uma vez reforço aí que você, o senhor, a senhora, a senhorita, né, o jovem, que gosta de estudar as Sagradas Escrituras, possa corroborar em divulgar o nosso canal. A paz do Senhor Jesus, uma boa noite e um abraço fraterno a todos. E que Deus seja glorificado, honrado, toda honra e toda glória seja para o Senhor Jesus.